Estudei bastante e não passei no vestibular de medicina em 2020. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu tenho recebido bastante perguntas a respeito disso, como estudar, o que estudar, tópicos, porque o aluno estudou muito no ano de 2020, se esforçou bastante e não conseguiu aprovação. O que pode levar a esse resultado, né? Por que o aluno não foi aprovado? Vamos tentar entender um pouco sobre isso, para ver se faz sentido para você. E aí, nesse ano de 2021, claro que você vai precisar mudar um pouco a sua estratégia. Porque se não deu certo no ano de 2020 e você já vem tentando há um tempo, você precisa alterar alguma coisa, tem alguma coisa que não está dando certo para que você consiga atingir seu objetivo neste ano de 2021. Tudo bem? Tem dois fatores, é claro que tem muita coisa envolvida, mas tem dois fatores extremamente importantes para que você atinja a sua aprovação nesse ano, beleza? E são fatores que atrapalham muitas vezes vocês conseguirem essa aprovação em medicina, né, tão almejada. Débora, quais são esses dois fatores principais? Lembrando que tem uma série de coisas que precisa ser pensada, analisada e programada para você conseguir a sua aprovação na faculdade que você escolheu esse ano. Mas esses dois têm um peso enorme e são bastante recorrentes aí para a maioria dos candidatos. Então eu vou levantar eles aqui, porque se for o seu caso, você precisa alterar. Tudo bem? A primeira coisa que impede vocês de conseguirem a aprovação em espaço curto de tempo, ou não ter conseguido, Débora, eu estou no cursinho há 3 anos, há 2 anos e não deu certo. Qual que é a primeira coisa que eu preciso me perguntar para eu alterar esse ano? A primeira coisa é como eu estou estudando. Certo? Se eu já venho estudando há um tempo, estou me preparando e não deu certo, eu não consegui passar, é sinal que tem alguma coisa na sua estratégia de estudos que não está dando certo. Então, às vezes o aluno ele fica horas estudando, todos os dias, ele estuda pra caramba, e é verdade porque você estuda muito, e ainda assim tem aquela sensação, tem duas sensações possíveis, né? Que faltou muito pouco e não deu, e já é o primeiro, o segundo, o terceiro ano que tá faltando pouco e não deu, ou você foi lá e faltou muito, não deu certo, certo? Por que isso acontece? Apesar de você estudar muito, você não está gastando energia na coisa certa. Então estudar, gente, não é intuitivo, não é uma coisa assim, eu vou sentar aqui, vou começar a pegar material, vou estudar tudo na minha frente, vou chegar no vestibular e vou arrasar, vou passar. Não. O vestibular você precisa pensar nele, programar, né? Ter aí um caminho para percorrer. Então, dependendo da faculdade que você quer passar, você precisa direcionar todas elas, você precisa direcionar os seus estudos. Então, dependendo de qual você vai estudar, você vai focar em algumas coisas mais, outras menos, você tem que priorizar algumas coisas ou deixar de priorizar outras. Então, isso é extremamente importante. Então, o maior problema, um problema que é comum e recorrente para a maioria dos alunos, é que eles estudam muito, ficam exaustos, ficam o dia inteiro estudando, só que eles gastam muita energia com coisas que às vezes não vai ser cobrado no vestibular. E aquilo que é extremamente importante, que vai ser cobrado, tem um peso enorme, acaba passando despercebido ou não se tem tempo suficiente para fixar aquilo. Certo? Então a primeira coisa é, como eu estou estudando? Eu preciso gastar energia nas coisas certas. Débora, é possível saber os tópicos certos para minha prova? Gente, é possível. É possível saber o que eu tenho que estudar de matemática, o que eu tenho que estudar de verdade de química, o que eu tenho que estudar de física, o que eu preciso estudar de biologia, de geografia. É possível fazer essa previsão e ter um estudo mais assertivo? Sim, isso é possível. Beleza? Então, para você fazer o quê? Tirar todo o excesso que não vai ser cobrado de você, porque isso só vai te cansar, te desgastar e infelizmente não vai te dar o resultado esperado no final do ano. Então, a primeira coisa que atrapalha muito os alunos conseguirem aprovação, né, na hora do vestibular, é o jeito que estudou. Apesar de estudar muito, vocês acabam gastando muita energia em coisas que não são tão relevantes. Então isso é muito importante. Então, já que você está aqui vendo esse vídeo, você acredita que você queira passar em medicina esse ano, então a primeira coisa, eu estou focando no conteúdo certo. Você precisa estudar os conteúdos certos. Tudo bem? Essa é a primeira coisa. Antes da gente ir para o segundo tópico, que é extremamente recorrente também, que é uma dica para você, vou pedir para você curtir esse vídeo. Se você gosta, você acompanha os conteúdos aqui do canal, curte o vídeo porque você me ajuda, ajuda o canal e incentiva eu vir aqui gravar outros vídeos para você. Beleza?
Vamos lá, Débora, qual que é o segundo motivo que atrapalha a aprovação dos alunos, né, dos candidatos à medicina, apesar de estudar muito? Gente, eu acredito que o aluno que quer medicina, ele sabe que vai ser um ano de sacrifício, um ano que você vai ter que abrir mão de muita coisa, de muito estudo, de muito esforço. Então isso não é novidade para vocês. O que é muito importante que vocês precisam entender é o seguinte: resolver muitos exercícios é extremamente importante, valioso e necessário para você. Por quê? Você tem que pensar o seguinte: o vestibular é uma prova com diversos exercícios que você precisa conseguir concluí-los em um tempo, ok? Então nós temos o fator tempo, que é um inimigo aí que a gente tem que trabalhar, e o fator conteúdo. O conteúdo foi o que nós vimos no tópico anterior. Eu tenho que estudar os conteúdos certos, porque senão eu estudo muito uma coisa, chego na hora da minha prova, não tem nada na minha prova, eu gastei todo aquele tempo desnecessário, beleza? Então eu tenho que gastar toda a minha energia naquilo que eu vou chegar na prova e me deparar com aquilo, ok? Esse é o primeiro. Aí, a segunda coisa, eu preciso praticar. Na hora do meu vestibular, aquela questão tem que ser só mais uma questão, só mais um exercício que eu vou resolver. Não pode ser um desafio novo, beleza? Toda a parte de preparação, de desafio, toda a parte de tempo, de cronômetro, tempo, programação, planejamento de prova, ela tem que ser feita antes do vestibular, ok? Então, no dia do seu vestibular, tem que estar tudo planejado. Você tem que ter uma noção de quanto tempo você leva para resolver 10 questões de matemática, 10 questões de física, 10 de química. Você tem que ter tudo isso muito bem organizado. Então, os exercícios que você vai fazer, a quantidade de exercícios, o grau de dificuldade desses exercícios, como ele vai ser cobrado de você, isso é de extrema importância. Então, não basta você fazer diversos exercícios. Você precisa fazer diversos exercícios que se assemelham àquilo que vai ser cobrado de você na hora da prova. Porque senão você pega um exercício completamente diferente, com um grau de dificuldade completamente diferente. Quando chegar na sua prova, você acaba perdendo um tempo, mesmo que você consiga fazer, você acaba perdendo tempo para você conseguir entender, cair aquela ficha daquele exercício, da linguagem, de como faz, para pegar o jeito. Então, aquilo tem que acontecer naturalmente. Então, quando você pega um exercício na sua prova, tem que ser natural o processo de iniciar a resolução, entregar a resolução, certo? Então, o tipo de exercícios, quais exercícios, quantos exercícios, é muito importante para vocês. Débora, quantos exercícios em média? O máximo que você conseguir, ok? Então, eu recomendo, assim, muitos, mas muitos exercícios. Mas, é claro, tudo dentro de um planejamento. Não adianta eu fazer 1000 exercícios de uma matéria e fazer 10 de outro. Não é isso? Então eu preciso ter um planejamento dentro da faculdade que você vai prestar. Então isso é muito importante. Outra coisa aí que vem agora, uma dica extra, né, que não estava programado para esse vídeo, mas eu vou falar aqui para você. É muito importante que você saiba apresentar essa resolução na prova dissertativa, ok? Gente, critério de correção, ela é extremamente importante para vocês, certo? Então olha só, eu domino o conteúdo, eu consigo fazer os exercícios, mas se você não apresentar esses exercícios de acordo com a banca, as suas chances de perder a nota inteira ou boa parte dessa nota é enorme. Então a gente tem que treinar uma série de coisas. O que eu vou estudar? Primeiro tópico. E a quantidade de exercícios que eu vou treinar para que aquilo seja familiar para mim, para que aquilo seja tranquilo na hora da minha prova. E principalmente para quem vai fazer prova que tem dissertativa, né? Como eu vou apresentar isso. Porque a forma que eu apresento a minha resolução, como eu respondo e o que eu respondo faz total diferença na minha nota final, beleza? Então é uma dúvida que muitos alunos me mandam. Débora, eu estudei muito ano passado, estudei bastante, não passei. Por que eu não passei? Provavelmente alguma desses itens acabou ficando aí a desejar. Então o que eu vou pedir para você? Deixa no comentário aqui. Você estudou? Você se atentou a esses detalhes? Os tópicos realmente que vão ser cobrados de você? Você sabia quais eram os tópicos que você precisava focar o ano passado? Deixa aqui no comentário que eu vou gostar de saber como que você está, como que você estudou. E se você não fez isso ano passado, este ano é o momento de você mudar, alterar isso e sim fazer a diferença para conseguir a aprovação. Beleza? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, curte ele e eu te vejo numa próxima oportunidade. Tchau, tchau!